Olá, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre o direito? Então vamos falar do enunciado 567 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, que trata sobre direito penal, especificamente sobre crime impossível. Vamos à leitura do enunciado. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial por si só não torna impossível a prática do crime de furto. Esse importante enunciado é do ano de 2016. Vamos compreender o que ele quer dizer. Ele faz referência à figura do crime impossível, que está previsto no artigo 17 do nosso Código Penal, o qual nos ensina que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Vamos entender o instituto do crime impossível para depois voltarmos à análise do enunciado. Então, o crime impossível ele é configurado quando o agente, tentando a prática de um crime, buscando a prática de um crime, melhor dizendo, ele se utiliza de um meio absolutamente, e essa é a palavra, essa expressão é importante, absolutamente ineficaz para a prática do mesmo. Então, por exemplo, o agente procura realizar um homicídio, porém a arma que ele utiliza, a arma de fogo, ela é absolutamente ineficaz, ela está danificada, ela não dispara. Comprovado que esse meio utilizado, essa atividade que poderia ser considerada uma tentativa, ela não é punível, ok? Ocorre também o crime impossível quando o objeto sobre o qual recairia a conduta criminosa, ele é absolutamente impróprio. Por exemplo, a doutrina tem um exemplo clássico que é quando o agente, visando o homicídio, se depara com o seu desafeto deitado no sofá, por exemplo, da sala, e dispara contra o seu desafeto. Porém, descobre-se que o desafeto já estava morto, ou seja, ele praticou disparos de arma de fogo contra um cadáver. Ora, um cadáver é um objeto impróprio, absolutamente impróprio para a configuração do homicídio, que era o intento do agente. Outro exemplo, o indivíduo ele acredita que está traficando, está transportando de um estado para o outro cocaína e é surpreendido, é apreendido, porém, ao se fazer o exame toxicológico, a perícia, percebe-se que aquele pó é um pó sintético qualquer que não possui nenhum tipo de característica de entorpecente, conforme a portaria própria que trata do tema. Então, o objeto é absolutamente impróprio, de forma que não se configura o tráfico de entorpecentes. Essa é a figura do chamado crime impossível. E qual que é a natureza jurídica dessa importante figura? Primeiro, é importante entender que o intuito do legislador foi não punir situações que, de fato, de forma clara, objetiva, absoluta, não gerou perigo de dano, não gerou dano a nenhum bem jurídico tutelado pela norma. Ok? Então, por exemplo, melhor dizendo, conforme os exemplos mencionados, percebe-se que não houve dano e nem perigo de dano a nenhum objeto tutelado. Ok? Bom, a natureza jurídica, conforme a doutrina, apesar do texto legal, o texto legal diz assim: não se pune a tentativa. Essa expressão pode nos levar à compreensão errada de que se trataria de uma causa de isenção de pena, ou seja, haveria um crime, um fato típico, ilícito, culpável, mas haveria uma isenção da pena, mas não é o caso. A natureza jurídica aqui é de atipicidade, exclusão da tipicidade. Tipicidade que é a descrição que a norma traz de uma conduta considerada criminosa. Então, conforme nós lemos e conforme os exemplos que eu trouxe aqui, nós percebemos que as condutas não se encaixam à norma penal, de forma que não há tipicidade, o fato não é típico. Ok? Importante ainda, quando falamos de crime impossível, são as teorias que tratam sobre a questão da punição desse agente. Trago aqui algumas teorias. A primeira teoria é a teoria chamada sintomática. Então, diante dessa situação que o agente ele se utiliza de um meio ineficaz ou atua contra um objeto absolutamente impróprio,
ele seria punido se, conforme a teoria sintomática, se ele for um sujeito, um agente perigoso. Então se puniria pela periculosidade. Então esse agente que atirou contra o cadáver, ele seria punido se ele for considerado perigoso. Ok? Não é a teoria adotada em nosso ordenamento. A segunda teoria seria a teoria subjetiva, que leva em consideração o subjetivo, o entendimento. Então se o agente ele atuou com vontade consciente de praticar o delito, ele seria punido, haveria o crime. Então, por exemplo, o agente que atirou contra o cadáver, como ele agiu com vontade consciente de tirar a vida de alguém, ainda que o objeto era absolutamente impróprio, nesse caso ele seria punido. Também não é a teoria adotada em nosso ordenamento. Nós temos então a chamada teoria objetiva, segundo a qual só há que se falar em crime quando de fato tem uma conduta e um resultado, ou o resultado não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente, porém há uma conduta, há um objeto sobre o qual pode recair essa conduta criminosa, ou seja, há um perigo de dano, há um dano a algum bem jurídico tutelado pela norma penal, somente nesse caso. E esta teoria objetiva, ela se subdivide em duas: a objetiva pura e a objetiva temperada. Para a teoria chamada objetiva pura, não há tentativa, mesmo quando a inidoneidade seja do meio utilizado, seja do objeto sobre o qual recai a conduta, for relativa. Então, mesmo que seja relativa, não há que se falar em crime, em punição. É objetiva pura, ou seja, para essa ideia, para essa corrente, só há que se falar em crime, em punição, em punibilidade, se realmente eu estou diante de um objeto próprio e de um meio eficaz, ok? Não é adotada pelo nosso ordenamento. Nós adotamos a teoria objetiva dita temperada, porque para esta não há tentativa, ou seja, não há crime, somente se esse meio for absolutamente, lembre dessa expressão, que é o termo legal, absolutamente ineficaz, ok? E se o objeto for absolutamente impróprio. Se for relativo, há crime, há uma tentativa. Se punirá nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, com redução de 1 a 2/3. Agora, se e somente se esse meio for absolutamente ineficaz, ou se o objeto for absolutamente impróprio, neste caso não há que se falar em crime. Não se pune, o que nós já sabemos que trata-se, na verdade, de uma excludente da tipicidade. Com base nessa compreensão do que é o crime possível, vamos ler novamente o enunciado para compreendê-lo. Então, chegou à seguinte conclusão o Superior Tribunal de Justiça, a Corte Cidadã: sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial por si só não torna possível a configuração do crime de furto. O que ocorria? Então, isso é muito comum hoje. Os estabelecimentos têm um sistema de vigilância, um monitoramento eletrônico, ou mesmo um sistema de vigilância pessoal, fica alguém ali na entrada ou andando pelo estabelecimento, de forma que procura-se evitar um crime de furto. Pois bem, a tese de defesa muitas vezes trazia a seguinte ideia: olha, o agente ingressou no estabelecimento, mas foi surpreendido. Por quê? Porque é impossível cometer o crime ali, porque o meio escolhido por ele é absolutamente ineficaz, porque não tem como praticar o crime, uma vez que há uma vigilância eletrônica, uma vez que há uma vigilância pessoal naquele local. Basicamente essa é a ideia. O STJ entende que não, e cristalizou esse entendimento, dizendo: olha, o simples fato de haver um monitoramento eletrônico ou uma vigilância no interior do estabelecimento, isso não torna o crime impossível. De fato, dificulta, inibe, mas não torna o crime impossível. De tal forma que, nas palavras do STJ, tais elementos apenas dificultam a consumação do crime, existindo margem para que o agente ludibrie a segurança e conclua seu intento. Daí que não há que se falar em crime possível, no caso do crime de furto, se o agente é surpreendido pelo fato de haver vigilância, seja pessoal, seja monitoramento eletrônico, ok? E com isso nós concluímos essa compreensão, essa revisão sobre esse importante enunciado do STJ. Obrigado por estar inscrito no nosso canal. Te peço, curte esse vídeo,
deixa o teu joinha aí, é importante isso, comentá-lo também é importante, e vamos conversando sempre um pouquinho sobre direito. Obrigado por enquanto e até o nosso próximo vídeo.